Capítulo 3º. Do processo disciplinar. Artigo 199. O processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Artigo 200. O processo disciplinar será conduzido por comissão processante, permanente ou especial, composta de 3 servidores, entre os quais um advogado, designados pela autoridade competente que indicará, dentre eles, o seu presidente. Parágrafo 1º. A comissão terá como secretário, um servidor designado pelo seu presidente, podendo a designação recair em um dos seus membros. Parágrafo 2º. Não poderá participar de comissão processante, cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, seu amigo íntimo ou inimigo. Artigo 201. A comissão processante exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato, ou exigido pelo interesse da administração, bem assim, ampla garantia no exercício de suas atribuições. Parágrafo único. Incorrerá em falta grave, passível de demissão, o servidor que, por qualquer meio, obstar dolosamente o andamento dos trabalhos da comissão, incorrer em atitude de ofensa ou desrespeito em relação aos seus membros, ou tentar persuadi-los em sua decisão. Artigo 202. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases. Inciso 1º. Instauração com a publicação do ato que constituir a comissão. Inciso 2º. Instrução, que compreende interrogatório, produção de provas, defesa e relatórios. Inciso 3º. Julgamento. Parágrafo único. A instauração do processo disciplinar compete às autoridades, de que trata o inciso I do artigo 189 desta lei complementar, admitindo-se a delegação pelo prefeito municipal, pelo presidente municipal, pelo presidente da Câmara Municipal, e pelo dirigente superior de autarquia e fundação. Artigo 203. O processo disciplinar será iniciado no prazo de 5 dias, contados do recebimento dos autos pela comissão e concluído no prazo de 60 dias, contados do seu início, admitida sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem, e mediante justificação fundamentada. Parágrafo 1º. Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto, até a entrega do relatório final. Parágrafo 2º. As reuniões da comissão serão registradas em atas, que deverão detalhar as deliberações adotadas. Artigo 204. O processo disciplinar será contraditória, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Artigo 205. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, como peça informativa da instrução. Artigo 206. No processo disciplinar, a comissão promoverá a tomada de depoimento, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Artigo 207. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo, pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas, e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. Parágrafo 1º. O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Parágrafo 2º.
Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito. Artigo 208. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandato expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexada aos autos. Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com indicação do dia e da hora marcados para a inquirição. Artigo 209. O depoimento será prestado oralmente, e reduzido a termo, não sendo lícito a assento agudo testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo 1º. As testemunhas serão inquiridas separadamente. Parágrafo 2º. Na hipótese de depoimento contraditórios, ou que se infirmem, proceder-se-á a acareação entre os depoentes. Artigo 210. A comissão promoverá o interrogatório do acusado, e em seguida, inquirirá as testemunhas, observados os procedimentos previstos nos artigos 208 e 209. Parágrafo 1º. No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente, e, sempre que divergirem em suas declarações sobre os fatos ou circunstâncias, será promovida acareação entre eles. Parágrafo 2º. O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém, reinquiri-las, por intermédio do presidente da comissão. Artigo 211. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e penso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial. Artigo 212. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indicação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. Parágrafo 1º. O indiciado será citado por mandato expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 dias, assegurando-se-lhe vista do processo. Parágrafo 2º. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 dias. Parágrafo 3º. O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligências reputadas indispensáveis. Parágrafo 4º. No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para a defesa contar-se-á da data declarada em termo próprio pelo membro da comissão que fez a citação, com a assinatura de 2 testemunhas. Artigo 213. O indiciado que mudar de residência, fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado. Artigo 214. Achando-se o indiciado em lugar incerto, e não sabido, será citado por edital, publicado no órgão oficial do município, e em jornal de grande circulação na localidade, para apresentar defesa. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será de 15 dias a partir da última publicação do edital. Artigo 215. Considerar-se-á assento agudo revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. Parágrafo 1º. A revelia será declarada por termo nos autos do processo, e devolverá o prazo para a defesa. Parágrafo 2º. Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um dos advogados do ente empregador como defensor dativo. Artigo 215. Ao município de Uberlândia, poderá formalizar parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil para nomeação de advogado, para
para atuação remunerada, como defensor dativo, em todas as fases dos processos administrativos disciplinares da administração direta e indireta, mediante autorização legislativa, nas hipóteses do não comparecimento do servidor quando do seu interrogatório, da revelia do indiciado, e quando no início do processo, seja verificada a hipossuficiência econômica. Artigo 216. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção. Parágrafo 1º. O relatório será sempre conclusivo quanto à acento agudo inocência ou à responsabilidade do servidor. Parágrafo 2º. Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Artigo 217. O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade que o instaurou, para que profira o julgamento.